Daí galera, beleza? Meu nome é Gabriel e hoje eu vou falar os 5 carros conversíveis mais baratos do Brasil. Mas antes de tudo, dá aquela conferida aí embaixo no link do site do Marcelinho Special Parts. Lá você encontra de tudo para preparação. Eles também têm atendimento via WhatsApp, o número também está embaixo na descrição. Dá like, se inscreve se ainda não for inscrito e bora pro vídeo! Say that it feels right. Em quinto lugar nós temos o Peugeot 306 Cabriolet, que obviamente era conversível, você não estava nessa lista. Bom, esse Peugeot tem bastante coisa para falar sobre ele, tá? É um carro que tinha uma versão que vinha com os escritos da Estúdio Pininfarina, tá? Não sei se todos eram desenvolvidos pelo Estúdio Pininfarina, para quem não sabe, é um estúdio um dos mais famosos de design de carro do mundo. O problema desse carro é a manutenção dele, tá? Por isso que eu coloquei ele em quinto. A manutenção dele é cara, fora que se você quebra uma lanterna dessa versão conversível, para você achar não é fácil, tá? Talvez lá fora, onde essa lanterna é usada, acho que também na versão sedã comum, seja mais fácil, mas aqui no Brasil, para você achar uma lanterna dessa, com certeza vai ser muito difícil, tá? E uma coisa que vale para praticamente todos os carros dessa lista, capota é difícil de você conseguir consertar ou algum local que seja especializado nisso, que faça bem feito, tá? Porque a capota é cara, tá? É uma coisa difícil, que não é muito comum de se mexer por aí, tá? Então manutenção de capota de qualquer um desses carros é caro, beleza? Bom, vamos falar um pouquinho da manutenção desse carro. Eu posso falar porque eu tive um, não era conversível, mas era o mesmo motor, tá? Mesmo mecânico. Essa manutenção ela é bem complicada, as peças são caras e ela dá muito, cara. Acontece muito de quebrar, certo? Quebra direto. Esse é um motor que não é muito resistente, tá? Apesar que eu tenho algumas pessoas que fazem loucura de colocar turbo nesse motor, mas mesmo assim eu não recomendo, tá? É um carrinho que se você usar só de vez em quando ali e cuidar muito bem dele, dura, até que dura tranquilo. Então ele tá em quinto por esse motivo, tá? Fora que o preço dele também não é tão barato, porque tá meio que se tornando uma relíquia, tá? Tá difícil de se encontrar. Mesmo assim ele conseguiu pegar o quinto lugar da nossa lista. Em quarto lugar nós temos o Gurgel. Eu não vou falar o modelo em específico, porque teve mais de um modelo conversível, tá? Então qualquer Gurgel conversível tá valendo, porque era praticamente tudo a mesma coisa, tá? Motorzinho simples, um carro inteiro, era bem simples, tá? Tudo que eles podiam simplificar no carro, eles simplificavam, tá? Mesmo assim era legal porque era um carro conversível, né? Tiveram outras versões bem curiosas dos Gurgel. Quem sabe eu não conto um pouco mais da história desse carro em algum outro vídeo, tá? Se vocês quiserem, dá like nesse vídeo e fala aí embaixo. Eu quero as histórias do Gurgel. Então pede aí embaixo nos comentários que quem sabe mais pra frente eu não faço um vídeo falando as historinhas desse fantástico carrinho. Em terceiro lugar nós temos o Puma conversível. Esse carro que utiliza a mecânica de Fusca com uma pimentinha a mais é fantástico, tá? Ele é bem baixinho mesmo, eu já tive a oportunidade de mexer no motor de um e andei nele para testar, obviamente. Ele é bem baixo mesmo, tá? Parece que você está sentado no chão. Isso deve fazer com que ele fique um carro bom de direção, né? E como o motor é atrás, a caixa é atrás, tudo é atrás, o peso do carro fica todo lá para trás e a tração também é atrás. Então isso dá um conjunto bem curioso, tá? Lembra muito os Porsche, alguma coisa assim, tá? Então, esse carrinho ficou bem legal, ele era bem completinho na questão de painel, tá? A instrumentação, falava a pressão do óleo, temperatura do óleo, umas coisinhas assim bem completa, tá? Obviamente que direção hidráulica, ar-condicionado, essas coisas assim, nada, né? Mas, e eu não posso esquecer de falar que ele era feito em fibra, tá? Então, você batia ele, em vez dele amassar, e quebrava. Normalmente os que você encontra por aí, hoje em dia, tá tudo trincado, é difícil você encontrar um inteiro, mas você consegue achar num precinho razoável, tá? Eu tenho que lembrar que aqui no Brasil qualquer carro conversível não é muito barato, tá? Então na lista dos mais baratos ele tá, mas mesmo assim ele não é um carro muito barato se você comparar com um carro comum, um carro que não seja conversível, beleza? Então ele mereceu o terceiro lugar na nossa lista. Em segundo lugar, nós temos o Escort conversível. Se eu não me engano, quase todos os Escorts eram XR3 quando eram conversíveis, tá? Eu não vou dar 100% de certeza que eram todos, porque sempre vai aparecer um cara falando, não, mas tinham lá que eram conversíveis na XR3, então não vou dar certeza. Mas quase todos que você vai ver por aí são XR3, ou seja, um completo, tá? Tinha tudo que é opcional, ar-condicionado, direção hidráulica, painelzinho mais top, então quase todos que você vai encontrar são bem top, tá? Eu acho bem legal aquela saidinha que tem atrás, assim, do lado do banco de trás, que na verdade é um banco bem pequeno, tá? Então ele realmente reduziu em relação ao Escort normal na questão ali de trás. Afinal, tem uma capota dobrada ali, né?
Mas mesmo assim, um carro muito legal, você encontra num preço bem legal, tá? Apesar que você tem que cuidar para não achar um muito podre, tá? Muitos desses cortes que você encontra por aí, no conversível, estão podrão, tá? Principalmente se for aquele bem primeiro mesmo, aquele bem antigo. Aí tem coisas quebradas, por exemplo, tem coisa que é difícil você encontrar para ele. Por exemplo, a lanterna traseira. Aquilo é impressionante quando o pessoal pede peso de ouro naquilo, tá? Porque é muito caro aquela lanterna traseira e é difícil você encontrar uma em bom estado. Então você tem que cuidar com algumas coisas assim. Normalmente a mecânica é AP, então mecânica, tranquilo, pode quebrar, que você arruma barato e é difícil quebrar. Fora que tem aquele mesmo problema da capotinha, que é meio cara de você encontrar fazer a manutenção dela, né? Então, mas isso vale para todos. Então, na questão de preço, o Escort está em segundo lugar. Eu achei um carrinho fantástico, já dirigi um desse, ele realmente é muito top. Em primeiro lugar, nós temos o Kadett conversível. E por que eu coloquei esse carro em primeiro lugar? Porque eu achei ele muito top na questão ali de acessórios que ele vinha, tá? Porque quase todos são GSI, tá? Eu vou falar a mesma coisa que eu falei do XR3. Eu não tenho certeza se são todos, eu acredito que sejam todos, tá? Mas a grande maioria é o GSI, ou seja, tem tudo. E ele tinha umas coisinhas a mais, assim, que eu acho até hoje bem legal. Como o check control, para quem não sabe o check control ali, é umas luzinhas que no painel que falam algumas coisas a mais que normalmente não fala no painel. Por exemplo, a luz que indica quando está baixo o reservatório do limpador, a água no reservatório, né? Então tem umas coisinhas assim no charminho que eu acho legal. Fora já tinha aquele computadorzinho de bordo no painel, que é ruim de calibrar aquilo. Você tinha que ficar calibrando o computador de bordo, senão não marcava errado, é bem chatinho, tá? Mas mesmo assim, são uns charmes assim bem legal. O painel digital, não posso deixar de falar do painel digital, né? Simplesmente top aquele painel digital, então acho que todos os conversíveis também tinham esse painel digital. Fica muito bonito. Eu estou basicamente aqui falando do Kadett GSI, né? Mas ele é o GSI com o toque a mais do conversível. Eu acho muito legal. Eu gosto muito desses carros que tem um diferencial, sabe? Uma coisa que você passa assim na rua e chama a atenção. Se você passar com qualquer um desses carros da lista, vai chamar atenção. Carro conversível no Brasil é difícil, tá? Muda muito da versão normal para a versão conversível, porque, cara, basicamente você tirou um pedaço do carro de cima, entende? Ele tem que ter um reforço normalmente para dar estrutura pro carro, senão o carro fica muito mole, né? E vamos falar do preço dele, tá? Você encontra aí na faixa olha, um inteirinho aí, uns 15 mil reais, tá? Mas inteirinho, tá? Meio zoado, uns 12, um topzão 20, mesmo, mas daí bem top mesmo. O motor é o mesmo lá, o Monza Tech, então manutenção barata e difícil de quebrar, né? Então ele realmente merece estar em primeiro lugar dessa lista. É isso aí, esse foi o vídeo. Se você acha que faltou algum carro nessa lista, pode deixar nos comentários. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e deixado aquele gostei. Então, falou!